Como você reage quando está sob estresse? Existe tensão saudável? Quais são os limites que precisamos nos impor para evitar que o excesso de compromissos acabe com o prazer de viver? Todas estas perguntas serão feitas neste Conta Corrente especial. Os nossos convidados são Laís Perazzo, gerente para o Brasil da área de saúde da Towers Perry, uma multinacional de consultoria em recursos humanos. E o médico Alex Botsaris. Ele tem uma abordagem original de combate ao estresse. Na verdade, todos temos de alguma maneira problemas relacionados ao estresse, ao cansaço, a trabalho exagerado. Nas empresas brasileiras, é mais comum do que a gente imagina esse tipo de problema? Eu acho que sim, Sidney. Eu acho que nas empresas brasileiras e no mundo todo, né? Essa é um pouco o resultado dessa nova dinâmica do trabalho, muito focada no aumento da produção, a otimização de resultados. Isso eleva meio a carga de trabalho das pessoas e acho que todo mundo, de certa forma, está um pouco estressado sim hoje. O Alex foi até radical demais, escreveu até um livro dizendo o complexo de Atlas, né? Como se a gente carregasse o mundo em cima das costas. Tem muita gente assim, Alex, que acaba achando que é capaz de resolver tudo ao mesmo tempo e sozinha? É uma tendência as pessoas a acumular responsabilidades, né? A responsabilidade do trabalho, a responsabilidade dentro de casa. Quando você dirige um carro, por exemplo, isso significa um tipo de responsabilidade. Então, isso caracteriza o mundo moderno, né? Uma ampliação das responsabilidades. Então, o mundo das pessoas está cada vez maior. Hoje em dia, se há um ataque terrorista nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, isso influencia a sua vida pessoal. Tudo isso também influencia no nível de estresse que você tem. Bom, então o primeiro diagnóstico nosso é que existe mais estresse talvez do que existia anteriormente. O mundo está dentro da nossa casa, nas empresas também. Então vamos avançar um pouquinho. Como é que a gente faz para lidar com isso? Bom, eu acho que do ponto de vista das empresas, agora falando um pouco sobre como profissional de recursos humanos, eu acho que do lado das empresas, as empresas têm tentado essa abordagem para o funcionário com programas de qualidade de vida, programas anti-estresse dentro das empresas. Eu acho que ainda são iniciativas muito incipientes, tem muita coisa que a gente pode fazer nessa área. Mas o fato é que as empresas estão se dando conta de que aquela pressão aumentada que impuseram nesses últimos tempos está se tornando contraproducente, ou seja, o próprio funcionário está se tornando desmotivado e cansado. Então, o estresse ele passa por um ponto onde ele paralisa a pessoa, né? Na verdade, inibe a produção. Agora, por que incipiente? Quer dizer, se tem empresas já preocupadas, se tem empresas que investem, por exemplo, em exercícios, né, em massagens, alongamentos, que conversam com o funcionário. Então, o que está faltando? Eu acho que ainda é incipiente porque esses exemplos de empresas que têm esse tipo de investimento ainda são pequenos, né? E eu acho que a gente ainda não vê resultados nesse tipo de programa. Talvez o Alex possa falar um pouco mais sobre isso, resultados efetivos nesses tipos de programas que já estão implantados, né? Então eu vou repetir. Acho que é uma discussão nova. Talvez fosse interessante o Alex comentar também um pouco sobre isso. Sem dúvida, até para recolocar a pergunta. Quer dizer, em que medida se pode enfrentar o problema, por exemplo, dentro das empresas? Fazendo o quê? Bom, eu concordo com a Laís, eu acho que as iniciativas ainda ocorrem num número pequeno de empresas e mesmo assim eu acho que são tímidas, porque o empresário ainda não consegue enxergar como o estresse corporativo, como o estresse dentro da empresa joga a produtividade dele para baixo. Não só pelo cansaço, a própria capacidade de tomada de decisão, a própria criatividade, todos esses ficam afetados quando o indivíduo está cronicamente estressado. Porque existe um estresse que é positivo, existe uma coisa que é sair da sua zona de conforto. Você sai, você produz mais, mas depois você tem que voltar, você tem que ter, né, respirar. Só que a velocidade das empresas começou a se tornar tão intensa que o indivíduo não tem mais tempo de respirar. Ele passa de um desafio para o outro, do terceiro para o quarto, vários desafios num dia, vários problemas importantes a pessoa está lidando num momento só, né? Ou então, ao mesmo tempo, então, quando ele resolve um, tem um segundo para ele resolver. Então, o que ocorre? Isso leva ao estresse prolongado e esse joga a produtividade lá embaixo. Então vamos tentar responder aquela primeira pergunta, né? Nós deixamos algumas lá no início. Existe tensão saudável? Então existe. Existe. Não pode ultrapassar o limite.
A tensão, ela desenvolve você. A reação de estresse, ela surgiu muito antes até do ser humano e visa fazer com que o indivíduo aumente as suas capacidades, tanto físicas quanto cerebrais, psíquicas, para enfrentar um desafio. E na raça humana, justamente, o que caracterizou o ser humano? Foi encontrar novas soluções. O ser humano consegue fazer coisas incríveis, subir no pico mais alto do mundo, em regiões abissais e fora da Terra, né? A capacidade dele é incrível, mas ele só consegue isso quando ele está dentro de um desafio saudável. Quando o desafio se torna destrutivo, ele não consegue realizar nada. Agora, Laís, quem é que sabe esse limite? É o gerente? É o diretor? É o próprio funcionário dentro da empresa? Quer dizer, em que momento ele sabe que aquela tensão é positiva e em que momento ele ultrapassou os limites e já está acumulando compromissos que não deveria acumular? Eu acho que tem os dois níveis, Sidney. Eu acho que tem muito da atitude individual das pessoas. Nesse sentido, o livro do Alex, ele é muito elucidativo, ele ajuda as pessoas a se posicionarem de uma forma diferente, terem uma atitude positiva e principalmente ativa diante da sua condição de estressado. Então, tem atitude individual e eu acho que muito hoje do que a gente sofre de estresse nas empresas, as pessoas em geral, são causados por uma falta de iniciativa nossa mesmo de tentar mudar um pouco as coisas. E existe também uma atitude corporativa, que era o que eu estava comentando antes. Então, acho que as empresas, por exemplo, no passado, um pacote de recompensa tradicional, ele estava calcado em quê? Salário e benefícios, né? Aquela remuneração direta e indireta. E hoje a gente vê dois quadrantes novos entrando no pacote de recompensa, que são as oportunidades de carreira, que hoje as pessoas têm procurado também entrar em empresas que dão futuro para elas, e um outro quadrante que é a qualidade de vida. É aquela pessoa que procura saber se ela se dá bem com o chefe, se o ambiente de trabalho dela é legal, se o desafio é interessante para ela, se o trabalho fica mais ou menos perto da casa, se dá flexibilidade para ela ver a família e coisas desse tipo. Quer dizer, já tem gente negociando no contrato se pode ficar um pouco mais de férias, se pode trabalhar em horários mais confortáveis. Já existem outros valores também que estão sendo incluídos na negociação. Exatamente. Outros valores as pessoas levam em conta quando pensam na permanência ou na entrada em uma determinada empresa. E as empresas têm que responder a isso. É isso que eu acho que ainda é lento, ainda é incipiente. As empresas têm tentado responder a esse novo ser humano que está surgindo do lado de lá, com uma demanda diferenciada, mas é isso que eu acho que ainda está um pouco incipiente. Por isso que eu falei nos 4 quadrantes que quem tem um pensamento moderno em termos de recursos humanos, hoje, olha para esses 2 quadrantes novos, em especial a qualidade de vida, e dá uma atenção especial para ele. Parece, Alex, que você viveu pessoalmente essa experiência, né, de ser uma pessoa soberbada, cheia de coisas para fazer, então tem uma experiência pessoal e profissional aí envolvida também. Quer dizer, como é que você reage quando está sob estresse? Que é uma outra perguntinha que me deixou lá também parado. Como é que a pessoa ela deve se comportar? Bom, normalmente o grande problema é que quando você entra sobre um estresse continuado e mais violento, você muitas vezes perde os seus mecanismos eficientes de defesa e você começa a fazer, muitas vezes, tomar atitudes que podem ser contraproducentes. Então, esse é o desafio, né? Você reconhecer que está sob estresse e conseguir neutralizar isso, né? Então, enfim, você começa a acontecer uma série de coisas, você começa a se irritar, chega um momento que você fala alto com a sua secretária sem razão, aí você tem que parar e falar, não, tem que fazer alguma coisa, porque tem algo de errado acontecendo comigo. Agora tem um fator, Alex, nós estamos dando alguns exemplos aqui de pessoas que batem na mesa ou que se descontrolam emocionalmente, e já não ouviu aquela expressão, né? Fulano tá estressado, né? Ciclana tá agitada demais. Mas deve ter também o estressado silencioso, né? Alguém que você acha que está muito bem, que está até zen, e no entanto a pessoa está estressada. Como é que se faz nesse caso? Existe. Muitas vezes isso se reflete para dentro do indivíduo, mas ele sabe que ele está estressado, ele sente, né? Porque ele vai sentir alguma coisa, é o indivíduo que vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera, entendeu? Ele vai sentir dor, ele vai sentir mal-estar, desconforto. Então, é claro que o indivíduo sabe que está estressado. E a maior parte das pessoas não conhece muito quais são as possibilidades, quais são os recursos que ele pode utilizar para
para se livrar do estresse. Então, esse foi um dos motivos do complexo de Atlas, né? Eu também tento ensinar as pessoas quais são alguns caminhos, né? Por exemplo? Eu sugiro várias coisas. Eu sou muito assim de dizer conforme cada pessoa, né? Mas assim, primeiro, exercício físico, né? Em segundo lugar, isso é bom humor, é você se colocar sempre, entendeu, de uma forma construtiva. Em terceiro lugar, alguns recursos que acho que ajudam muito, por exemplo, massagem, acupuntura, eu acho um recurso bastante válido porque relaxa a pessoa, yoga ou então qualquer outra atividade que tenha um pouco de meditação, porque você aprende a se desligar um pouco dos seus problemas e enxergar de fora. Sugiro para algumas pessoas hipnotismo, funciona quando nada está funcionando. Sugiro para alguns psicoterapia, porque muitas vezes a fonte do estresse na realidade é a capacidade da pessoa lidar com relacionamento. Ela tem um problema de relacionamento, então ela tem que aprender a vencer esse desafio. E tem outras, enfim, aí outras coisas mais específicas que seriam mais da área médica. Mas já são bons exemplos. De qualquer maneira, Laís, muitas dessas atitudes dependem da própria pessoa, né? Você fala em atividade física, por exemplo. Depende da pessoa querer dispor parte do tempo dela a esta prática. E outras coisas também, até acupuntura, tem que marcar um horário. Então, em que medida você coloca a empresa nisso? Quer dizer, onde é que a empresa coparticipa para melhorar a sua saúde? Eu acho que a empresa tem que motivar as pessoas para tomar essa atitude, né? Em primeiro lugar, a empresa precisa ter noção de que ela tem esse problema. Acho que esse já seria um grande passo. Nem toda empresa tem. Nem toda empresa tem noção. Poucas têm, na verdade. Poucas têm. E eu acho que hoje elas estão muito mais preocupadas com as questões de resultado e de produtividade, e uma pressão muito grande em cima das pessoas, e se esquecendo desse papel importante do RH, a maioria das empresas. Então, em primeiro lugar, eu diria que elas têm que se dar conta de que esse problema existe. Para melhorar até a produtividade. Para melhorar a produtividade. E as empresas que estão se dando conta disso estão encontrando caminhos para tentar desenvolver essa atitude nas pessoas. Mas tem empresa lucrativa, por exemplo, com ótimos resultados, excelente produtividade e que atenta para isso? Existem? Eu acho que sim, eu acho que o resultado, cada vez mais as empresas percebem que o resultado vem através das pessoas, não é a despeito das pessoas, como eu acho que a gente criou esse grande grupo de estressados em função disso. A missão até da minha empresa, ela diz exatamente isso, melhorar os resultados através das pessoas, porque as empresas estão se dando conta de que é através das pessoas que elas vão conseguir o resultado. E essa pressão muito grande, até um certo ponto, ela fez sentido, porque como o Alex fala, existe um estresse positivo. Uma certa carga de estresse é necessária para que as pessoas sejam criativas, produtivas, enfim, e se movimentem, e tenham energia diante da situação. Agora, ela não pode passar do ponto e fazer com que aquele estresse seja negativo, paralisante, destruidor, causador de doenças, né? Então, as empresas estão descobrindo que, eu acho que chegamos num ponto em que a gente tem que começar a resgatar esse indivíduo, resgatar esse entusiasmo, essa motivação, e os programas que dão certo são os programas que desenvolvem nas pessoas essas atitudes, porque não adianta, não tem um profissional, um dono de empresa, um profissional de RH que consiga pegar uma pessoa e botar ela na sala de ginástica, é com o pé dela que ela vai. É com sua própria iniciativa. Então, os programas que dão certo são aqueles que desenvolvem nas pessoas a atitude. Agora, vamos pegar os bons exemplos já citados aqui, né, de alguém que até sinta que precisa mesmo cuidar mais de si, melhorar um pouquinho a sua vida, mas ao mesmo tempo leva serviço para casa, ou ela está na academia de ginástica, mas ela está de alguma maneira ao telefone, discutindo algum problema. Não é este o caminho. Na realidade, existe uma questão de bom senso aí. Muitas vezes, levar trabalho para casa pode ser uma qualidade de vida. Você está trabalhando, está no seu meio. Se você souber fazer isso sem que levar trabalho para casa signifique acabar com a sua vida familiar, né? Ou então você poder tomar uma decisão enquanto você está correndo na esteira, também pode não ser ruim, né? Então, passa muito por uma gestão. Quer dizer, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter pessoas capacitadas para gerir suas próprias vidas, né? E gerir significa ter informação,
né? Gerir significa você ser bem informado, bem orientado, saber conhecer bem os seus limites. Então, tudo isso é fundamental para o indivíduo, inclusive porque tem momentos, vamos supor, tem momentos dentro de uma empresa que ela vai necessitar mais do funcionário e que o funcionário vai ter que abrir um pouco mão da vida pessoal dele em função daquele momento, que não pode isso ser a regra, e não a exceção. Bom, então o que você está dizendo é algo novo, que você está dizendo que os limites não são iguais para as pessoas e que alguém que a gente olhe e ache que a pessoa pode estar estressada, às vezes ela não está, porque ela tem uma capacidade de gestão, de administração positiva e grande e diferente. Existe isso. Ela tem que conhecer o limite dela. Existe. É o aprendizado de cada um. Agora, é claro que a pessoa tem que ter uma orientação, né? Eu coloco muito aí, eu uso no livro os mitos da mitologia grega, né? E na mitologia grega, eu falo dos heróis, né? Falo de Perseu. E Perseu, ele recebe o tempo todo a ajuda do Minervino, aquele que era o porta-voz, né, o comunicador do Olimpo, né? Então, você vê que ele precisa ter um contato com uma fonte maior de sabedoria. E quem fala para ele? Atenas, que é a deusa da sabedoria. E com isso ele consegue encontrar os caminhos para se tornar um herói. Então, todos nós temos necessidade de sermos heróis das nossas próprias vidas, vencermos os nossos desafios. Se nós vencermos os nossos desafios, nós nos tornamos os heróis das nossas próprias vidas. E para isso, muitas vezes, a gente tem que contar com alguém que ajude, com alguém que oriente, né? Então a informação é fundamental para o indivíduo encontrar o caminho. Até preferencialmente alguém que está vendo algo que você talvez não esteja conseguindo ver, né? Deixa eu largar um pouco nossa conversa, Laís, para colocar a questão do grupo, né? Falamos da empresa, assim como corporação, do indivíduo, mas aí no meio tem as pessoas, né? De repente você tem um departamento com 10 colegas, por exemplo, né? 10 vidas diferentes, 10 gestões diferentes da saúde, inclusive. Como deve ser feita essa convivência em grupo para que ela seja positiva? Trabalhar em equipe hoje é uma condição básica, né, para uma pessoa ter um nível de empregabilidade bom, enfim, hoje existe um programa anti-estresse para o grupo? Pode existir um programa anti-estresse. Eu acho que eu vou muito na linha do Alex, essas coisas são individuais. O que a empresa pode fazer do ponto de vista corporativo é facilitar esse acesso de alguma forma. Então, se a empresa tem, por exemplo, dentro da sua sede uma academia de ginástica, ela proporciona, e se ela informa as pessoas, informação acho que é a base de tudo, né? Se ela informa as pessoas de que aquele é um programa necessário, e se ela se dedica a esse tipo de educação, ela tá agindo como uma facilitadora. Mas, de novo, é cada um que vai ter que buscar aquela solução. Hoje em dia é muito comum as empresas terem programas de motivação voltados para o trabalho em equipe, enfim. Então, existem uma série de técnicas, né? Mas todas elas eu acho que vão ser aplicadas nessa iniciativa. Eu até queria fazer... Existem uns programas interessantes que é tirar o grupo de dentro da empresa e colocar ele num desafio diferente e, ao mesmo tempo, uma pessoa que vai mostrando os problemas de relação e trabalhando. Que hoje, fundamentalmente, se a empresa quer que o seu grupo seja um grupo extremamente produtivo, essas pessoas têm que se falar, têm que ter um excelente nível de comunicação. Então, eu conheço um indivíduo, por exemplo, que trabalha nos Estados Unidos, e aí ele leva as pessoas para a escalada, né? E na escalada, um tem que ajudar o outro, porque se você não sustentar o outro, enfim, tem que haver confiança, tem que haver... E dentro desse trabalho de escalada, eles também trabalham a questão do relacionamento. Quer dizer, quando chega lá em cima, o indivíduo que comandou, ele faz uma série de colocações e isso ajuda as pessoas a aprender a trabalhar melhor em equipe. Porque o comportamento também em grupo pode mudar, né? De repente alguém não se nota solidário, daí o outro tem que dizer, olha, você não está colaborando, né? No momento que todos estão precisando de você, por exemplo, né? E, em geral, são exercícios que estão fora do ambiente de trabalho, porque sai um pouco daquela questão que é justamente quem está criando o paradigma deletério para o grupo, né? E cria um ambiente novo, uma situação nova, onde a pessoa pode, então, exercer a sua criatividade. Então, o que vocês estão dizendo é que os limites todos foram mudados, né? Inclusive, esse ambiente fechado da empresa. De repente, o trabalhador pode sair da empresa e encontrar lá descobertas que ele não tinha ainda feito, né? Uma outra coisa, com relação ao sono, esse é outro fator que sempre se coloca como fundamental, né? Dormir bem é muito importante. Quer dizer, como é que vocês incluem aí essa história quando a pessoa, às vezes, tem muitos compromissos?
Eu acho que essa questão do sono está um pouco ligada à importância do exercício físico no combate do estresse, né? A reação de estresse, ela foi uma reação criada no nosso organismo com fins fisiológicos, ela é natural, né? Ela prepara o ser humano para uma resposta. O que acontece hoje é que o ser humano moderno não tem a necessidade física que tinha na pré-história. Não é? Ele tinha que lutar com os animais, ele tinha que correr, ele tinha que se proteger do frio. Então ele precisava ter uma reação que fisiologicamente foi criada para esse tipo de resposta. E hoje a gente vive numa empresa onde o estresse, né, a pressão que a gente vive, ela é psicológica, ela está dentro da nossa cabeça. Talvez a selva seja pior, não é? Competição, concorrência. E você, Alex, como é que observa isso? Bom, completando o que ela está dizendo, o que acontece, então? No momento que o seu chefe entra na sua sala e fala, você tem que me entregar isso até a noite, né? O seu cérebro despeja uma quantidade de substâncias que ficam circulando dentro do seu corpo, tá? E que teoricamente, te preparam para um embate físico. E uma das características desse embate físico é um alerta do sistema nervoso, né? Então, o que acontece? Aí você faz o trabalho e aí você chega em casa e não consegue dormir. Por isso que o exercício físico é importante, porque o exercício físico, ele desencadeia um segundo mecanismo dentro do seu próprio cérebro, que são outras substâncias que cortam a reação de estresse. Aí é uma questão física, objetiva, né? Mas a gente mental também. Na verdade, ele são substâncias que neutralizam aquelas que te deixam alerta. Então, aí você faz o exercício físico, aí chega em casa, consegue relaxar, e você fizer uma massagem, ou uma outra coisa que eu não falei, música, dança, né? Põe uma música relaxante, entendeu? Deita em casa, aí você consegue dormir. Mas se você chegar em casa impregnado daquelas substâncias, não vai conseguir dormir. Você está preparado para ficar alerta e você chega em casa e quer dormir. Então não existe um cansaço físico. E desligar, mas não rapidamente, né? Como um processo mais natural, né? Mais suave, talvez, né? Nesse livro, eu fiz uma revisão da literatura de várias doenças que eu relaciono com estresse, com pressão alta, com insônia, com depressão, com ansiedade. E, assim, se você pegar da década de 40 para cá, essas doenças todas estão aumentando de incidência. E a relação que eu fiz é o quê? O estresse social, psicossocial e corporativo, enfim, o estresse em geral está aumentando. E as pessoas não estão conseguindo lidar com isso e estão ficando doentes. Bom, mas é bom a gente começar logo a aprender, porque o homem está vivendo mais tempo, né? Estamos conseguindo, né, prolongar a vida e, ao mesmo tempo, trazendo para nós esse tipo de problema, né? Ou esses problemas que precisamos enfrentar. Era bom que a gente prolongasse a nossa vida com mais qualidade de vida, né? É o assunto nosso aqui, né? Esse é o objetivo. Tá bem, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que vocês levantaram assuntos realmente atuais. Eu tenho a impressão que você que está em casa também teve essa mesma sensação, né? Que a tensão no trabalho existe, que o estresse da vida moderna é algo que realmente não tem como a gente fugir, ou melhor, nós temos que mudar os nossos limites, como aqui foi discutido. Repensar, principalmente saúde, né? Que é muito importante. Até o nosso próximo Conta Corrente Especial.